Que a graça e a paz de Deus seja sobre sua casa hoje e sempre. Hoje iremos meditar no tema: o corpo como o templo do Espírito Santo. Fique até o final e receba uma oração poderosa. Texto: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, 19. O chamado à consciência espiritual. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve aos Coríntios com uma pergunta que carrega um peso eterno. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Aqui, Paulo não está apenas transmitindo uma informação. Ele está confrontando a igreja com uma verdade espiritual que exige mudança de vida. Na cultura de Corinto, assim como na nossa, o corpo era muitas vezes visto como instrumento de prazer pessoal, sem qualquer ligação com a santidade. Porém, o Evangelho nos ensina que ao recebermos Cristo, não apenas fomos perdoados, mas também selados com o Espírito Santo. Efésios 1, 13 a 14. Isso significa que o nosso corpo, que antes era usado para o pecado, agora pertence a Deus e se tornou a habitação dele na terra. Querido irmão e querida irmã, essa verdade muda tudo. Não somos donos de nós mesmos. Se você entende que o Espírito Santo habita em você, então cada palavra, cada pensamento e cada ação devem refletir a santidade do Deus que vive em nós. É como se o Senhor dissesse: eu escolhi morar em você, e isso é sagrado. Antes de continuar, já se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as próximas mensagens que vão aprofundar ainda mais o seu relacionamento com Deus. O significado de ser templo. Na antiga aliança, o Templo de Jerusalém era o lugar escolhido por Deus para manifestar a sua presença. Ali, o Santo dos Santos abrigava a Arca da Aliança, símbolo da aliança e da santidade divina. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar na presença de Deus naquele lugar. Mas com a obra redentora de Cristo, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, Mateus 27, 51. Declarando que agora a presença de Deus não está limitada a um edifício, mas habita nos corações daqueles que creem. Ser templo significa ser morada santa, consagrada e separada para Deus. Essa identidade não se perde quando saímos da igreja física, porque somos templo aonde quer que vamos. Portanto, o nosso comportamento no trabalho, em casa, nas redes sociais e até nos pensamentos deve refletir essa realidade. Pergunto a você: se o seu corpo é templo do Espírito Santo, como tem sido a adoração que você oferece a Deus nele? E se essa mensagem já está falando com você, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra. O conflito entre a carne e o espírito. Paulo escreve em Gálatas 5,17 que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Isso significa que, embora sejamos templos do Espírito Santo, existe uma luta constante entre os desejos da nossa natureza pecaminosa e a direção de Deus. Essa batalha se manifesta em escolhas diárias, entre perdoar ou guardar mágoa, entre falar a verdade ou mentir, entre buscar santidade ou ceder à tentação. Muitas vezes, agimos como se o nosso corpo fosse apenas nosso, ignorando que ele é propriedade de Deus. Mas quando compreendemos que o Espírito Santo habita em nós, entendemos que não podemos simplesmente usá-lo para satisfazer impulsos momentâneos. Pelo contrário, somos chamados a glorificar a Deus no corpo e no espírito. 1 Coríntios 6:20. Essa consciência muda nossa maneira de vestir, falar, agir e até de pensar. A questão não é apenas evitar o pecado, mas consagrar o corpo como um instrumento de adoração contínua. Se você deseja aprender mais sobre como vencer essa luta espiritual, inscreva-se no canal para não perder a próxima série de mensagens sobre santificação. O preço que foi pago. Paulo completa seu argumento dizendo: não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. 1 Coríntios 6, 19 e 20.
Esse preço foi o sangue precioso de Cristo, derramado na cruz. Isso significa que a nossa vida tem um dono legítimo, Jesus. Ele não apenas nos resgatou do pecado e da morte, mas também nos selou como propriedade dele. Viver como templo do Espírito Santo não é opcional para o cristão. É um chamado que vem acompanhado de um custo altíssimo, pago por Cristo. Quando esquecemos desse preço, tendemos a negociar princípios, relativizar o pecado e buscar justificativas para a desobediência. Mas quando lembramos que a cruz foi o altar do nosso resgate, nossa resposta só pode ser gratidão e obediência. Esse entendimento transforma nossa perspectiva. Cada escolha que fazemos deve ser filtrada pela pergunta: isso glorifica a Deus que habita em mim? Se essa palavra está edificando sua vida, escreva nos comentários: meu corpo é templo do Espírito Santo, e vamos juntos declarar essa verdade. A vida prática como templo de Deus. Ser templo do Espírito Santo não é apenas uma posição espiritual, é também um estilo de vida. Isso se reflete em como cuidamos do corpo fisicamente, evitando excessos e vícios, e espiritualmente, buscando a palavra, a oração e a comunhão com os irmãos, e moralmente, mantendo um testemunho íntegro. Lembre-se, o templo era o lugar da adoração e também da manifestação da glória de Deus. Quando vivemos conscientes da presença do Espírito Santo, nossa vida se torna um reflexo dessa glória. O mundo está sedento por ver cristãos que não apenas falam sobre Deus, mas vivem de forma que o próprio Deus se torne visível através de suas ações. O chamado é para que você seja um templo vivo, limpo e cheio da presença divina. Essa é a missão diária de todo crente: não dar espaço ao pecado, mas permitir que a luz de Cristo brilhe em cada aspecto da vida. Se você quer continuar recebendo palavras que vão fortalecer a sua fé, já se inscreva agora no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Agora, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai eterno, nós te louvamos porque, pela obra de Cristo, fomos feitos tua morada. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo habita em nós, guiando-nos em toda a verdade. Ajuda-nos a viver de forma digna dessa presença, santificando nosso corpo, nossa mente e nosso espírito para a tua glória. Livra-nos, Pai, de usar aquilo que é teu para o pecado. Que cada palavra, pensamento e atitude sejam ofertas de adoração. Dá-nos forças para resistir à carne e permanecer firmes no espírito. Que a nossa vida seja um templo limpo, consagrado e repleto da tua glória, para que o mundo veja Cristo em nós. Em nome de Jesus. Amém.